Hello, divas! No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um tutorial de como não focar, mesmo quando a gente tem uma rotina maluca, cheia de coisa pra fazer. Que disso eu entendo, tá, meus amores? Porque eu pego todos os dias 3 horas de ônibus só pra ir pra minha escola. Então, assim, a minha rotina é bem puxada e eu vim mostrar pra vocês umas dicas pra gente não soltar completamente. Primeiramente, estou gravando na minha cama, tem uma cobertinha aqui, porque, gente, eu moro em Santa Catarina. Aqui no sul tá muito frio, então eu tô com a minha blusa térmica, a minha cobertinha aqui pra poder gravar pra vocês. Eu recentemente me mudei, então meu quarto tá meio bagunçado e meio vazio ainda. Vamos embora e roda essa vinheta. Gente, a primeira dica, claro que tem que ser um clichê, mas é respiração profunda. Isso é simplesmente transformador, porque você consegue voltar 100% do seu foco para o momento presente. Nós que temos uma cabeça muito ansiosa, o que acontece? A gente tá sempre pensando no futuro, no que tem pra fazer, e não no que a gente tá fazendo agora, tipo, aproveitar o momento e estar presente nas coisas. Normalmente a gente tá sempre pensando em coisas do futuro. Isso é muito característico da ansiedade, e uma das formas que a gente pode ter pra melhorar isso é se tornar consciente do momento. Então, meditar é uma prática que super ajuda, mas não tem muita gente que não se adapta à meditação. Então, o que eu diria pra vocês é fazer uma respiração consciente. Faça no mínimo 5 respiração consciente. Então, você vai inspirar profundamente e expirar. Não precisa contar o tempo, tentar deixar uma coisa cronometrada. É só pra você realmente sentir sua respiração e se tornar presente. Parece meio inútil, mas quando vocês fazem, vocês vão perceber uma diferença tremenda que você vai sentir que realmente faz parte daquilo. Você retorna a consciência, digamos assim. Uma dica, ela depende muito de pessoa para pessoa, mas é ler. Eu sei que ler parece uma coisa muito chata, e eu particularmente detestava ler, porque quando eu tentava ler, eu lia tipo 2 páginas e eu não aguentava mais, eu já ficava pensando nas coisas que eu tinha pra fazer, e eu não focava. Novamente, aquela coisa da mente ansiosa que a gente não consegue ficar presente nas coisas, mas ler ajuda muito nisso. Você também se sente muito presente porque você tá 100% focado em ler. E sabe aquela coisa de você não gosta de ler porque você não tá com o livro certo? Eu achava que isso era uma mentira enorme, mas não, gente, isso é muito real. E recentemente eu li um livro que eu fiquei viciada. Eu li ele em 3 dias, tipo, e não foi o dia todo. Eu fiquei 3 noites lendo ele, não a noite toda também, tipo, um pouquinho tempo. Mas eu gostei tanto que eu li ele em 3 dias. Isso nunca tinha acontecido na minha vida inteira, gente. E era um livro que não tinha imagens, praticamente. Ele tinha uns desenhos, mas ele não tinha ilustrações. Normalmente eu só leio mangá. Então, o livro que eu li é esse aqui, gente. Diário de uma Ansiosa e Como Parei de Me Sabotar. Eu acho que é esse o título. E foi um livro sensacional que mudou muitas coisas pequenas na minha cabeça que faziam sentido antes e que agora pra mim não fazem mais sentido. Eu mudei a minha percepção. Que esses livros de autoajuda, é importante ressaltar pra vocês que, assim, ele não vai mudar a sua vida. Quem muda é você. Então, se você lê o livro e você traz os conhecimentos dele pra você, você vai mudar. Agora, se você só ler e guardar ele no armário e esquecer tudo que você leu, você não vai aprender nada com o livro e não vai ter se ajudado, né? Recentemente, eu ganhei um livro novo de autoajuda e eu adoro ler autoajuda, gente, mas você pode ler qualquer outro tipo de livro. E o que eu ganhei é esse aqui. Porque ninguém me disse isso antes, todo mundo fala muito bem desse livro, eu ainda não terminei ele, porque eu tô terminando um outro que eu já vou mostrar, mas o pouco que eu li dele, eu achei muito bacana, gente. Eu li isso aqui, gente, muito pouquinho, mas eu já senti a pegada do livro, e ele é um livro que ele fala de autoajuda, autoimagem, como lidar com traumas, várias coisas, vários aspectos importantes. E ele é um livro consideravelmente barato, porque você encontra ele na Amazon na faixa etária dos R$30. O livro que eu estou lendo, que é esse Mangá do Buda, gente. Ele é simplesmente lindo. E a história, ela é bem triste, na verdade. Eu tava esperando aquela história clássica do budismo, mas ele retratou muitas outras coisas que passavam naquela época, como era a vida das pessoas que eram escravos, mendigos. E é uma percepção que eu nunca tinha visto desse lado da história. Então, ele é um livro que fez eu refletir mais. E eu acho que, às vezes, a gente precisa ler uma coisa que é mais um pouco de ficção. Eu sou budista e eu não acredito que a religião seja uma coisa de ficção, mas esse livro, ele modifica um pouco a história, que ele traz uma outra percepção. E o que eu quero dizer pra vocês é que não precisa só ler livros que vão pensar no seu desenvolvimento pessoal. Você pode ler um livro só pra se divertir ou só porque você acha uma história legal. Por exemplo, eu lendo o livro do Buda. Eu acho
divertido ler aquilo. E eu gosto de absorver o conhecimento, mesmo que não seja um autoconhecimento. E eu acho que isso é importante. E as pessoas têm romantizado muito só ler livro de autoajuda, livro de desenvolvimento pessoal, e você fica tão focado nisso que você não consegue desenvolver as outras áreas da sua vida, como a criatividade. A próxima dica que eu vou dar pra vocês é se organize. Organizar é simplesmente mágico, porque a sua vida muda quando você começa a anotar as coisas. Tem pessoas que preferem anotar de forma virtual, né, pelo celular, tem vários aplicativos para isso. Eu não lembro o nome do que eu uso, mas eu vou deixar aqui pra vocês. E também tem gente que prefere físico, e eu sou uma dessas pessoas, tá? Eu uso o virtual quando eu tô, por exemplo, no ônibus, como eu comentei pra vocês, que eu passo 3 horas no ônibus, e eu não quero abrir minha bolsa e pegar o meu planner, então eu acabo escrevendo pelo meu celular mesmo pra lembrar, mas normalmente quando eu tô na escola ou em casa, eu anoto no meu planner. E é simplesmente maravilhoso, gente. Eu vou mostrar um tipo de organização aqui que eu faço. Ó, que eu separei sábado, domingo e sexta-feira. Aí eu coloco as coisas que eu tenho pra fazer e conforme as cores, eu sei pra mim qual que é a minha prioridade e qual que eu posso fazer mais tarde. Ou que eu posso deixar pra um outro dia se não der tempo. Por exemplo, aqui ó, eu tinha que estudar. Aqui ó, vou pegar de sexta-feira, por exemplo. Tinha o meu trabalho de filosofia, que era o mais importante, e a minha tarefa de gramática, que tinha que entregar no mesmo dia. Então essas eram as coisas mais importantes que eu precisava fazer sexta-feira. E as outras coisas eu poderia fazer depois. Então é um método que eu gosto de me organizar, que é marcar na minha agendinha e depois fazer por cor. Outra coisa que eu usei a minha agenda para marcar as Olimpíadas do conhecimento que eu quero participar. Então aqui eu marquei o nome da Olimpíada, separei por cor de qual que é a prioridade, seria mais ou menos qual que é antes e qual que é depois, o cronograma delas. Então aqui eu fui separando por cor, separei por data, e é uma coisa que eu consigo me organizar assim. Eu sou muito visual, então pra mim ter cores já ajuda bastante, mas tem vários aplicativos que você pode fazer isso também. Tem o Google Agenda também, que ele consegue organizar bem, mas eu não me adaptei a usar. Como eu falei pra vocês, eu sou muito do físico, de fazer, de tocar, então eu gosto mais do meu planner. Dá pra você colocar adesivos, desenhos, também pode deixar muito mais a sua cara. Claro que uma das dicas seria pra você ter o autocuidado. E autocuidado, esse canal é expert, gente. Tem vários vídeos disso pra vocês, tem vídeo de self-care. Então entra no canal que você vai ver vários vídeos divertidos pra você ver, principalmente de autocuidado. Então, gente, o meu canal é o foco de lifestyle, é um foco de autoajuda, é um foco de beleza. Então é óbvio que você vai encontrar esse tipo de vídeo. E se você gosta, gente, já se inscreve no canal, deixa o seu like, porque me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo pra vocês, pra mim saber o que vocês gostam mais. Então, se inscreve aí, viu? Pelo amor de Deus, tá muito frio. Gente, a próxima dica que eu vou dar pra vocês é pra vocês fazerem comidinhas gostosas. Às vezes a gente fica tão preso àquela coisa de uma dieta saudável pra ganhar massa, pra perder peso, e você deixa de comer coisas que você gosta muito. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu adoro pastel, eu acho muito gostoso, mas fazia muito tempo que eu não comia um pastel na padaria. Ou eu comia em casa, porque daí não tinha fritura, sabia o que tinha dentro e tal. Eu fazia ele todo de uma forma muito saudável. Gosto do meu pastel é bom, só que às vezes você só quer sentir aquela experiência de comer o pastel na padaria que você comia desde criança e lá você parou de comer. E fazia, anos que eu não comia um pastel na padaria, muitos anos. E aí, eu não comi numa padaria, eu comi numa pastelaria, porque aí tinha o pastel de queijo pra mim, porque eu não como carne a não ser peixe. Então, a minha alimentação ela já é muito restrita. E eu percebi que quanto mais eu restringo coisas que eu gosto de comer, mais a comida se torna um peso do que algo divertido pra mim. Porque a comida, além de ser saborosa, ela precisa ser divertida, você precisa gostar de comer aquilo, você precisa ter a refeição como um momento legal na sua vida, um momento de paz, de conforto. E se a sua rotina de alimentação não tá sendo confortável, provavelmente tem algum erro, tem algo que não tá ornando ali, sabe? A gente precisa de um equilíbrio em todas as áreas da vida e na alimentação também. E uma coisa que eu tenho percebido nesse quesito de alimentação é que dá de fazer muita receita saudável, muito saborosa, e que tá tudo bem, às vezes sai um pouco ideal que você montou de uma dieta, de uma refeição. E é isso, gente. Essas foram as dicas de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse papo de amigas que a gente tem aqui no canal. E eu adoro fazer vídeo assim, gente, mesmo que eu tô com muito frio gravando ele.
Foi divertido conversar com vocês e expor as minhas técnicas pra não surtar. Porque às vezes a gente, tudo que deseja é soltar um grito e sair correndo. Mas não podemos fazer isso porque a gente tem várias obrigações, várias coisas pra fazer na vida. E, gente, sempre vou dizer pra vocês que eu sou totalmente aberta a ouvir vocês. E caso você queira conversar e não tenha alguém disponível, esse aqui é o meu Instagram, vocês podem mandar mensagem que a qualquer momento eu vou olhar. Às vezes eu demoro pra entrar no meu Instagram, mas quando eu entro, eu olho sempre as mensagens de vocês. Então, um beijão da Luli e até o próximo vídeo. Bye!